Aí ela falou, você topa dar uma entrevista pra gente? Porque falaram pra gente que você que é o trunfo e o sucesso do clube, das vitórias do clube, da fase do clube, né? A fase boa. Hoje é um dia muito especial pra se comemorar. Hoje fazem 8 anos desde a entrevista e a primeira vez que eu apareci na televisão. Esse dia foi um dia muito marcante pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu vou contar em poucos detalhes pra você vir comigo nessa história. Mas antes, solta a vinheta, editor. Bom, esse dia foi um dia maravilhoso, um dia histórico que me marcou muito. Foi o dia em que eu apareci a primeira vez na TV. Eu vou contar um pouco, resumir um pouco para você entender o que aconteceu. Eu era mascote do time profissional de Abaquara e eu jogava na escolinha. Eu tinha o sonho de ser goleiro, né? Como toda criança do Brasil que tem o sonho de ser jogador, eu tinha o sonho de ser goleiro. E eu, quando entrei na escolinha, eu tinha algumas características de um goleiro. Eu falo até hoje que eu era um goleiro além do tempo, porque eu sabia jogar bem com o pé, gostava de driblar e sabia repor com os pés. Então, praticamente no esquema do Diniz, do Guardiola, eu seria titular. E tudo isso me fez entender que o goleiro do profissional tinha as mesmas características que eu, que era o Thiago. Inclusive, Thiago, você viu esse vídeo, um abraço, irmão. Deus abençoe você, porque você faz muito parte da minha história. E aí, eu me espelhava no Thiago, admirava o Thiago, falei, pô, o Thiago é minha inspiração, eu tenho que conhecer o Thiago. Eu conheci o Thiago. E aí, nessa de conhecer o Thiago, eu fui no primeiro jogo contra o Mantiqueira, 3-2 na primeira rodada da segunda divisão do profissional. Perderam de 3-2, uma baita chuva, eu tinha ido com meu pai, um puta climaço. Aí o Thiago me deu uma luva e tal, a gente ficou conversando, a gente foi mantendo contato, ele falou, pô, vem no próximo jogo, eu vou tentar entrar em campo contigo. Falei, beleza, vambora. Só que o próximo jogo era Português de Abaquara, o clássico das praias, o clássico da cidade dos dois times. Aí eu falei, vambora, né? Um clássico, a minha estreia seria braba. E aí, graças a Deus, o time empatou. Empatou, eu falei, ó, empatou talvez seja pé quente. Aí nisso, eu mantive a minha presença e participação nos treinos do profissional. Porque como eu jogava na escolinha, não tinha preparador de goleiro, eu ficava no profissional treinando com o preparador de goleiro profissional e depois eu ia treinar na escolinha, né, quando eu acabava o treino lá. Que a escolinha era à noite, eu estudava de manhã, treino à tarde, escolinha à noite. Essa época também já era período de férias ali, então eu mais passava boa parte no clube. Então eu tomava café da manhã no clube, almoçava, tomava o lanche da tarde, treinava com a escolinha e depois ia pra minha casa. E aí, nessas idas e vindas, o clube ganhou, empatou o clássico contra a Portuguesa. Depois ganhou do São Bernardo, lá em São Bernardo, sofrido, gol do Guilhermão, 3-2 para nós. E aí pegamos União Mogi, ganhamos e pá, vitória atrás de vitória. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória, de glória em glória. E aí a gente foi indo. Falei, cara, é possível. Inclusive, eu sou amigo do Ricardo Oliveira, tá deixando a foto aqui. Se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo falando sobre algumas amizades do futebol históricas que eu tenho, ninguém sabe. Mas Ricardo Oliveira é bênção demais. Um abraço, pastor. Obrigado pela amizade, obrigado pelas vezes que a gente pôde conversar e esse contato que a gente teve da foto. E aí foi indo, né? De vitória em vitória, de glória em glória. Fomos indo até que tava com 7 vitórias consecutivas. Estávamos invicto depois da derrota depois da derrota com o Mantiqueira na primeira rodada em que eu não participei. E a gente estava classificando. E aí só precisava de um empate na última rodada. Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Jabaquara enfrenta o Mantiqueira no domingo fora de casa. Se vencer, o Leão da Caneleira se classifica para a segunda fase da disputa e chega mais perto do acesso. E aí o jornal local, né, da cidade, Santa Cecília, veio entrevistar o clube. Pô, o Jabaquara precisa só de um empate para classificar para a segunda fase e tal. Aí eles apareceram lá no clube. Aí o professor Darlan e os jogadores falaram, ó, a gente tá ganhando porque a gente tá fazendo o que é possível e tá fazendo por merecer as vitórias. Só que tem algo curioso. Desde que esse menino chegou, a gente não perdeu mais.
E a mulher falou que é a Bianca, inclusive um beijo pra Bianca, um abraço. E aí a Bianca falou, tá, vamos entrevistar. E eu tava no treino, lá avulso, crianção, batendo lelê, brincando e tal. Inclusive eles gravaram uns take lá, eu batendo lelê, guardando a bola. Eu achei que não ia me entrevistar. Eu falei, pô, entrevista profissional, mérito deles e tal. Aí ela falou, você topa dar uma entrevista pra gente? Porque falaram pra gente que você que é o trunfo e o sucesso do clube, das vitórias do clube, da fase do clube, né? A fase boa. Para acompanhar a equipe nos jogos. Desde então, o time não perdeu mais. Falei, tá bom, eu topo. Aí eu fui, me troquei no vestiário, nervosismo total, nunca tinha me exposto assim dessa forma. E aí o pessoal falou, não, fica calmo, fala o que precisa de falar, você é um menino bom, você é um bom comunicador, você gosta de falar, você gosta de se divertir, só faz o que você sabe. E aí, eu falei essas palavras aí. Você pedir tudo a Deus, tudo dá certo, muito foco nos trabalhos e a gente vai subir muito mais. E você nota que desde essa época, eu já tinha uma boa oratória e comunicação. Talvez esses sejam meus dotes, né, ser um comunicador, quem sabe um dia, sei lá o que Deus tem pra mim, eu vou deixar nas mãos dele, eu sempre falo isso. Mas, olha que situação inusitada. 8 anos atrás, quando eu tinha pra 13, 14 anos, né? E eu já falava de Deus. Já falava o quão eu botava ele em primeiro, acima de todas as coisas. E se em tudo dai graça, se você pedir a Deus tudo dá certo, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará, como diz Salmos 37:5. Eu, com pouca idade, já... Como isso é possível, cara? Com pouca idade eu já tinha tanta sabedoria. Quem falou pra esse moleque que se você pedir a Deus tudo dá certo? É loucura, vocês não acham? Enfim, pra mim eu acho que é, sei lá, coisa do destino, tá plantando há muito tempo. Muita gente fala pra mim, não, calma aí, sua hora vai chegar, não sei o quê. Eu deixo no plano de Deus, cara, porque isso é surreal. Com pouca idade, tamanha sabedoria, né? Porque não adianta, você tem conhecimento se você não tem sabedoria. Conhecimento liberta, transforma, mas a sabedoria ela te dá virtude e riquezas. Riquezas não só financeiras, materiais, riquezas de prosperidade e mentalidade positiva. Então, cara, eu dei a entrevista e falei essas palavras aí que vocês viram. Eu às vezes me surpreendo com isso. A gente brincava, né, de que eu era o quarto goleiro, de que eu era o auxiliar do preparador de goleiro. Eu não tinha uma posição física, mas uma posição fixa. Mas eu tinha uma boa participação ali naquela situação. E aí eu dei a entrevista, foi um momento mágico pra mim, um momento único da minha vida. Lembro como se fosse hoje que eu cheguei pra minha mãe falando, mãe, eu dei uma entrevista, vai sair hoje 7h30 na Santa Cecília, compartilhei no Facebook, todo mundo postando, todo mundo comentando. Foi da onde todo mundo conheceu o Cauãzinho, foi da onde eu passava, tinha gente que falava meu nome, eu nem conhecia no meu bairro. Foi um momento mágico, foi um momento muito virtuoso. Me arremete à memória tantas coisas, e inclusive já foram 8 anos, a gente não percebe, a gente tá vendo numa geração acelerada, em que 2017 foi há 7 anos atrás, 2015 já fazem 9, então a gente não tá vendo o tempo passar, mas boas são as lembranças que ficaram no passado, a gente tá desfrutando do presente aí, na nossa correria de sempre, e eu compartilhei esse vídeo com vocês, me deram nostalgia, me deu lembranças e memórias muito legais. As amizades que eu guardo dessa época são maravilhosas, inclusive se vocês quiserem que eu traga vídeos e mais histórias sobre essa época que foi sinistra, a gente tem até um jargão, né? Que é hoje a boca bunda. E foi momentos mágicos. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi, por Deus ter me escolhido. Papai do Céu acho que tem uma áurea boa em cima de mim. E espero que esse vídeo tenha te feito se alegrar, te despertado algumas emoções, mas eu só tô postando esse vídeo porque eu quis relembrar esse momento, quis comemorar, né, esse momento que já fazem 8 anos, e foi um momento mágico e ali eu não percebi, mas já estava acontecendo, de eu estar aqui hoje, comunicando bem, falando bem, tendo uma boa oratória, tendo uma boa engajamento e proporção aí nas redes sociais, e eu só sou muito grato por esse Cauã. É igual aquela foto, né? Dia 1, um dia.